Olá, saudações bactinianas, boa noite a todos que forem chegando por aqui. Como estão? Então, nesse domingo nós temos a presença do querido Hernani. Oi, Rô, seja bem-vinda, que bom te ver aqui para mais um bate-papo, mais um Entre Vozes. Eu vinha dizendo já com o Hernani Cardoso, ele que é ator, autor também, vai vir conversar com a gente sobre gordofobia na ótica masculina. Claro que, olá, sejam bem-vindos todos. Oi, Valéria, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu vou dando oi por aqui. Obrigada, Rô. É um tema muito importante para todos nós, para esse nosso processo de reeducação, né, que é muito importante a gente frisar que todos precisamos nos reeducar. Nós vivemos, infelizmente, ainda em pleno 2021, estamos em 20, ó, eu já tô lá no aquário, né? Dizem que aquário tá à frente, não tô há 100 anos, mas já tô no ano que vem já. Né? Então, assim, é muito importante que a gente reflita, que a gente dialogue. Oi, Lu, tudo bem? Que bom que tu tá por aqui, prazer, novamente feliz aniversário, a Lu que fez aniversário essa semana, né? Muito obrigada por estar aqui. A Lu, que é irmã também do Hernani, querido. Não sei, acho que ele não entrou ainda, tô aguardando. A Andrea tá aqui também, eu vou enxergando aos pouquinhos. Vocês vou dando um oi. Se vocês estão vendo bem, se vocês veem bem a mim, em seguidinha aqui que o Hernani entra, eu já vou chamando ele. Ó, aí, ó, já tá vindo. Oi, Olá! Hernani! Olá! Boa Tudo bom? Boa noite! Tudo noite! bem, querido? Seja muito bem-vindo. Eu não tinha te visto Obrigado. entrar. A Lu tá dizendo, Sem entrou problema. sim. É eu e a minha visão, gente. Vocês, né, não reparem. Vocês estão me vendo Então, bem? Está gente, me vendo bem? Não sei se a luz aqui tô tá boa. vendo e ouvindo muito bem, Show de graças, bola, que graças ao bom. universo. Já peço desculpas por estar um pouquinho fanho hoje, mas estou muito alérgico. Mas vamos que Sei como vamos, é. só para você não estranhar enfim, Ai, mas eu meu falar super te fanho. entendo. Não, super te entendo. Eu tava bem assim, hoje eu já tô melhor, mas ontem tava punk, tava punk. É, Essa mudança de temperatura. o tempo aqui no Rio mudou muito e aí eu sofro logo, que já ataca logo todos Uhum. os ites. É, bem isso. Hernani, querido, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. Hoje, para quem não está sabendo, nós teremos aí a nossa dobradinha, ela virou oficial agora, né? Então, nós, só para saber se cortar alguma coisa, a gente vai seguir o papo, a gente vai ter uma extensão, porque nós temos muito a falar hoje, né, Hernani? Então, Isso. com essa temática da gordofobia, claro que não é a gordofobia em si, né, gente? A gordofobia a gente coloca assim como um tema, é claro, necessário dar nome a isso, né, a esse processo todo, né, que vai ser tratado aqui, mas é tudo que envolve esse processo da gordofobia, mas que não é ela em si, né, que está impregnado, assim, nos nossos comportamentos, nas nossas ideias. Então, o Hernani, ele é ator, ele é autor, ele vai poder falar um pouquinho da experiência dele para a gente, compartilhando esse olhar dele também, de ser humano, de Eita, travou, artista, voltou. mas vai voltando, vai estabilizando. Então, a ideia é que ele possa falar um pouquinho, se apresente para a gente, conte um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Ele é autor da peça Maior que o Mundo, que também está em processo, né, de desenvolvimento, adaptação aí para um livro muito delicioso que está por vir. Ele vai poder falar para a gente um pouquinho sobre isso também. A experiência dele no tablado, também na formação dele como ator, que é uma experiência maravilhosa, e dividir esses olhares entre vida e arte, que em termos de Bakhtin nos interessa muito também, né? E Bakhtin entra justamente nesses processos de a gente perceber como é a nossa atuação no mundo, como é que são as nossas relações no mundo,
essas vozes monológicas, né, que vão buscando centralizar um diálogo menos sensível à escuta do outro, à diversidade, à heterogeneidade, e por isso que a gordofobia precisa ser dialogada, precisa ser problematizada. Achei interessante o Hernani vir aqui, né, porque nós mulheres, claro, temos uma pressão social extremamente forte, né, em termos do corpo, né, de ser aceita no momento que a gente não está num padrão estético, ocidental e tudo mais. Isso é estrutural, né, esse preconceito, né, e essa pressão toda. Só que a gente também, eu acho importante ter um homem aqui, né? É extremamente importante, porque não se trata de uma competição para ver quem sofre mais, quem sofre menos. Sofre, né? Exatamente. E é isso que tem que ser combatido, né? Esse sofrimento, ele precisa ser, se não erradicado, porque a gente sabe que não é de uma hora para outra, né? Que a gente lida com isso, que a gente consegue fazer isso, mas é justamente dialogando e problematizando, escutando o outro, que a gente pode chegar num lugar mais rico, né? Mais edificante aí para todo mundo. Então, Hernani, muito prazer, tá, em estar aqui contigo. Obrigada a Lu também, porque foi através da Lu que eu pude chegar ao Hernani, a André, todo mundo que faz parte aqui, que acompanha o canal. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço. Primeiro agradeço a você pelo convite. Eu achei o seu projeto, enfim, acho que é tudo que a gente está precisando nesse momento, né? Conseguir conversar, conseguir dialogar, conseguir conhecer outras pessoas e contribuindo com o que a gente experimenta na vida e absorvendo o que a outra pessoa tem para nos oferecer também. Então, muito prazer, muito obrigado pelo convite. Espero que o pessoal curta esse nosso papo, que consigam, além de absorver alguma coisa que eventualmente a gente possa passar, que também consigam contribuir, que comentem, que mandem, enfim, até que depois, posteriormente, a gente consiga manter uma conversa nesse sentido, porque eu acho que essa é a joia, assim, desse momento, e é muito o que a gente está precisando no nosso país, né, agora. Enfim, diante de tudo, diante do que a gente vem passando, tanto em função dessa pandemia louca que pegou todo mundo de surpresa, quanto por todas as outras questões políticas que envolvem a nossa vida e o nosso ser brasileiro, né? Acordar todo dia sem saber qual o susto que a gente vai levar, qual é a notícia que a gente vai ler, qual é a loucura que a gente vai ver, né, no meio disso tudo. Enfim, para me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Hernani Cardoso, eu tenho 32 anos, sou do Rio de Janeiro, comecei a fazer teatro muito novinho, com 10 anos de idade, por uma recomendação da orientadora educacional para minha mãe na escola. Eu era, enfim, o demônio encarnado na Terra, eu era, enfim, né? Eu era completamente enlouquecido. E aí aconselharam a minha mãe a me colocar no teatro, para bota no teatro para ver se, né, ele consegue extravasar, botar para fora. E nunca mais parei, nunca mais parei. Eu me encontrei no teatro, enfim, o teatro me salvou de mim, né? Eu pude ser quem eu era, eu pude, inclusive, passar por determinadas situações de uma maneira melhor, de ter recursos, de me conhecer já, talvez um pouco mais novo, para não me afundar em determinados questionamentos que, sem o teatro, fatalmente teriam batido com mais força. E uma dessas questões, eu acho que uma das coisas que mais grita é o fato de ser gordo, desde muito pequeno. Em 2017 eu comecei um processo de escrever um espetáculo que falasse sobre isso, porque eu queria fazer um monólogo, eu queria falar de alguma coisa que eu tivesse propriedade para falar, e fui pesquisar sobre isso, porque mesmo você sendo gordo, não necessariamente você vai ter o entendimento do que é. Gordofobia é um termo muito recente, né? Que as pessoas começaram a falar há pouco tempo, muito em função da internet. Então eu fui pesquisar sobre isso, fui ver o que as pessoas estavam falando sobre isso,
E eu fui conversar com amigos gordos para poder entender. E aí eu comecei a perceber que não é só o gordo. É óbvio, a gente vai tratar sobre gordofobia, mas não é a questão do gordo em si. A sociedade se organizou de uma forma que ela colocou em todos nós algum tipo de insegurança com quem somos e como somos. Como nos apresentamos para o mundo, né? Como as pessoas veem a gente. Então, assim, eu desafio a dizer uma pessoa que diga, não, eu estou muito de boa, eu não tenho nenhum tipo de questão com o meu corpo, com nada, eu sou super seguro. E eu acho muito difícil ter essa pessoa. Porque a gente, desde novinho, vai recebendo essas informações de que a gente sempre precisa melhorar um pouquinho. Porque a gente precisa comprar um determinado produto que nos auxilie para isso. E essa máquina foi girando, 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 girando e, enfim, estamos onde estamos. Mas eu queria já começar, assim, antes da gente esmiuçar um pouco mais, eu queria pegar um ponto do que você falou, que é da questão da mulher, assim. Esse discurso, todo esse debate da gordofobia, ele é majoritariamente levantado por mulheres. Seguido das mulheres, os homens gays, né? Eu não sei se o termo gay ainda é apropriado de ser usado, né? Estamos sempre evoluindo e tentando, enfim, aprender, né? Como as nomenclaturas certas e como as pessoas se sentem representadas. Estou usando gay aqui porque é o que eu estou acostumado a usar, mas se não for correto, alguém sinaliza que eu prometo que eu vou aprender e não fazer isso na próxima. As mulheres levantaram essa questão, os homens gays também levantaram essa questão, mas homens héteros ainda muito poucos, porque o machismo incide sobre nós também. E talvez falar sobre isso possa parecer em algum lugar ou para algumas pessoas que o homem está tendo algum tipo de fragilidade, o que não podemos ter, né? Não podemos ter sentimentos e não podemos mostrar reflexões que passem por esse lugar. Mas eu queria deixar claro e ressaltar que não existe ponto de comparação entre o que sofre o homem gordo com o que sofre a mulher gorda. A mulher, só pelo fato de ser mulher, já carrega com ela toda uma opressão que a sociedade impõe. Todos nós, eu inclusive, porque eu não posso dizer aqui que eu estou livre do meu machismo. Não, não estou. Ele está intrínseco em todos nós, acredito. Mas não existe a possibilidade de eu poder comparar o que passa um homem hétero gordo com o que passa uma mulher gorda. A mulher, diariamente, da hora que acorda, da hora que vai dormir, ela é bombardeada com um padrão que ela precisa seguir pelo fato dela ser mulher. O homem ainda tem escapatórias, digamos assim, ele é mais aceito socialmente sendo gordo. Então eu já queria começar deixando isso muito claro, que a gordofobia é uma só, é você ter fobia ao corpo gordo, é você não aceitar, é o gordo ser marginalizado e enfim, um estereótipo que é repetidamente martelado por várias pessoas e por um sistema e por marcas, enfim, e tudo. Só que a questão da mulher é a soma, a questão da mulher e a questão da mulher gorda é a soma de dois fatores que potencializa isso a quase a loucura, assim. Eu admiro as mulheres que conseguem manter a sanidade, como a maioria consegue, recebendo tanta pressão de tudo quanto é lado. Então, só para deixar claro. Hernani, vou entrar um pouquinho nisso que tu tá falando, porque acho muito importante essa tua voz, tanto pelo fato de ser um homem, também reconhecendo, e reconhecer, eu acho, esse processo de sensibilização, né? Até a Rô falou ali a masculinidade tóxica, né? E aí a masculinidade do homem, mas entendendo essas duas esferas, porque quantas vezes nós homens ou mulheres, claro que a mulher é atravessada por esse machismo, né? Não é algo que a gente faz porque a gente quer, né? Mas é aquilo de um machismo ser naturalizado, né? E quantas vezes ele tá ali velado, ele tá ali mascarado, é o que faz a gente não se dar conta
quando a gente está praticando, inclusive, o preconceito, né? No caso aqui, a gordofobia, né? Quantas vezes isso sai da gente sem que a gente se dê conta. Tem os casos em que isso é proposital, nós temos aí exemplos de seres humanos aí que às vezes a gente até duvida se são seres humanos, né? Por causa da forma como tratam o assunto, sem qualquer tipo de reflexão, porque todo mundo pode errar, mas é a questão. Reeducação é isso, é a gente perceber esse erro, perceber que a gente não está indo por um caminho adequado, um caminho humano, e a gente, a partir da reflexão, tenta não perpetuar isso, tenta não manter o estado de coisas, né? Como é que eu posso fazer diferente numa próxima vez, né? Por exemplo, aqui quando tu começou a falar, se eu falar alguma coisa que não tá bacana, sinaliza aí que eu tô aqui para aprender. É a gente reconhecer, assim, vamos ter muitas atitudes preconceituosas, muitas essas vozes monológicas, muitas. Não é a gente querer ser perfeito, né? Não é assim, óbvio, a gente quer. O sonho é que a gente consiga chegar num nível de convivência social que a gente não machuque ninguém, obviamente. Mas eu acho que o primeiro passo é isso que você falou, é a gente aceitar que a gente erra, é a gente aceitar que sim, tudo. Eu falo sobre a gordofobia, mas eu, em muitos momentos da minha vida, fui gordofóbico. E só a partir de uma reflexão é que eu consegui ir moldando isso dentro de mim. Porque a gordofobia que me oprime, que faz com que eu olhe para mim e tenha questões sérias com o meu corpo, é a mesma gordofobia que me faz olhar para o outro e criticar o ser do outro. E isso em todas as outras pautas. É porque algumas pautas a gente já conseguiu trazer para uma certa relevância, né? A gente precisa debater determinados assuntos. A gordofobia ainda está no patamar do mimimi, a falta de assunto, mas é uma questão de saúde. Então a gente precisa. Entendeu-se que a gordofobia que a obesidade, né, que é o termo médico que as pessoas dão, é uma questão de saúde pública, porque a obesidade é uma doença e a gente precisa combater. Mas aí a gente esqueceu. A sociedade resolveu combater isso, esquecendo que existem pessoas, que existem sentimentos, que tem uma frase na peça e que está no livro também, e que eu acho que quando eu cheguei nessa fala, ela me trouxe uma clareza maior, que é a questão. Eu não estou aqui entrando, jamais vou questionar a medicina, eu não sou essa pessoa. Existem pessoas na internet que fazem isso, eu não faria. Mas a minha questão não é se tem gordo saudável. Tem gordo saudável, porque eu sei que tem gordo saudável. Tem gordo que não é saudável, tem gordo que não é saudável. Da mesma maneira que tem magro que não é saudável. Mas a questão não é discutir o hemograma. Ninguém me pede meu hemograma para saber como é que estão as minhas taxas, para me recomendar uma dieta, para me recomendar uma alimentação X, para me recomendar alguma coisa. Tá tão intrínseco na cabeça da pessoa que se é gordo é porque tá doente, é porque é preguiçoso, é porque tá errado. E eu não quero discutir a medicina, eu não estou entrando nesse debate, eu estou dizendo que eu quero poder ser, pelo tempo que for necessário, sem ter que me afundar numa falsidade existencial. E sem ter que ser obrigado a alcançar um padrão que é irreal. É irreal, para mim é irreal, e para a maioria, 55,7% da população brasileira está acima do peso, em busca de um padrão ideal. É por isso que esses shakes, esses remédios antidepressivos, as pessoas usam para poder emagrecer. E isso é uma loucura coletiva em busca de uma saúde que é vendida pra gente. A Herbalife vende pra gente nos comerciais, se vocês procurarem para olhar, os shakes e não sei o que. Eu não estou desmerecendo a eficácia do produto. Nunca tomei, não posso falar sobre algo que eu nunca experimentei. Só que é muito louco isso ser vendido para a sociedade como a receita da felicidade. Como se, então, se eu sou gordo, logo eu não posso ser feliz. Porque eu só posso ser plenamente feliz, correr na praia, brincar com os meus amigos, estar com uma mulher bonita que eu goste do meu lado, se eu for magro,
se eu estiver dentro daquele padrão, e essa busca por esse padrão adoece a gente. Tá aí o número absurdo de suicídios, e, enfim, e problemas psicológicos e psiquiátricos não, mas psicológicos, que afetam as pessoas, porque você vai morrendo por dentro, né? Desculpa, falei demais. Eu Não, peguei o seu gancho e imagina. fui embora. Não, mas é bem assim mesmo, é pra gente falar. E ao falar em fala, né, uma coisa que está muito presente, e que bom que esteja, é a questão do lugar de fala. Só que às vezes eu acho que também há uma má interpretação quando algumas pessoas pensam, né, o lugar de fala, a gente pensa assim, não, se eu não sou obeso, eu não posso falar sobre a obesidade, porque não é meu lugar de fala. Se eu não sou negra, eu não posso falar. É óbvio que existe aí uma baita distância, né, em termos do que eu posso imaginar, até a um limite, né, dentro do que eu posso deduzir que essa pessoa sofra, que essa pessoa passe, porque eu não vivo na pele, né, literalmente aquilo que aquela pessoa passa. Mas eu devo, como um ser humano, né, sensível, um ser humano que está aqui, que precisa evoluir, que precisa crescer e que tem muito a aprender com o outro, com o que difere de mim, né? Na questão das nossas intolerâncias ao outro, e aí elas são as mais diversas possíveis, né? Desde o cabelo, que não é igual ao do outro, é o peso, é a cor, é a raça, enfim, né? E por aí vai. A gente precisa, a gente deve falar, né? Sempre. Sempre, deve, sempre. com respeito, né, estimulando justamente através do diálogo e dessa problematização, esse olhar. Se eu não passo por isso, eu preciso ter essa sensibilidade de saber Exatamente. como eu me posiciono em relação a isso, como eu me relaciono com essas pessoas, né? Exatamente. E por isso, Hernani, que eu acho muito bacana a gente estar aqui trazendo a tua voz como um exemplo. Então, nem a Rô falou da masculinidade tóxica, de uma masculinidade que não é tóxica, né? De um ser humano que está aqui dando seu depoimento, que reconhece, né, o preconceito que há em relação à mulher, né, a pressão social que a mulher sofre, mas tu, enquanto homem, tu como homem, está aqui também te posicionando como um outro ser humano que também tem a sua vivência, que também tem a sua experiência, que também sente, que também sofre. E por isso que eu falei, não é uma questão de competição para ver quem sofre mais. Então a mulher sofre mais, não pode estar aqui um homem que fale sobre isso. Não, nós Exatamente. mulheres também precisamos nos reeducar. Se todos nós mobilizamos preconceito, em alguma medida todos sofremos e todos praticamos. E para que isso envolva a todos, todos precisam ouvir, todos precisam falar, né? Então, homens e mulheres. Quantas vezes eu fiquei pensando quando a gente estava conversando até sobre isso, quantas vezes, né? Tu deu um exemplo da praia, né? De se vestir, como às vezes a gente se sente num lugar assim não confortável quando precisa expor o corpo, né? Por exemplo, numa praia, né? Sendo homem. Quantas vezes passa pela cabeça da mulher, né? Na minha, pelo menos, já passou, acredito que de muitas aqui, né? Aquela naturalização, assim, não, mulher é que sofre, o homem tá tudo bem, olha lá, ele bota uma camiseta por cima, um short de qualquer jeito, olha ali, uma coisa boa. É triste ser mulher, né? Claro que existe esse peso, mas significa que pro homem tá tudo certo? Não. Não. Né? Não tá bom. Não tá bom, aí é que tá. Né? Então, isso também é a gente se reeducar. E acho que travou. A imagem travou um pouquinho, mas estou te ouvindo. Agora voltou. Voltou. Eu acho que eu perdi o finalzinho da sua fala. Você tinha falado não. Não, eu falei só que não tá bom, né? A gente pensa, não, tá tudo bem, olha ali, coisa boa ser homem, né? Não tem essa pressão, não tem. Em algum nível, em algum grau, em alguma instância. Em algum nível. Né? Eu acho que não, mais uma vez falando, não no mesmo grau da mulher, mas quando você é homem e gordo, e aí a gente vai entrar num debate, enfim, de níveis de gordura, né? O quão gordo você é? Porque o gordo aceitável, o gordo ok,
é o cara que, na minha opinião, não é gordo. Ele tá cheinho, ele tá, sei lá, alguma coisa, talvez, fora desse padrão irreal que criou-se. Só que quando você é gordo e você exibe o seu corpo, e na praia é um lugar onde todos nós precisamos exibir o nosso corpo, é... o que mais te intimida e a questão que mais bate para o homem é a questão do olhar de julgamento do outro. Aí a gente vai entrar num outro detalhe que é como é que você recebe isso, porque tem gente que camufla esse sentimento e desconta de uma outra forma e vai colocar isso para fora sem passar pelo questionamento de que eu estou sendo julgado pelo meu corpo. Ele vai reverter essa situação numa outra. Mas a sociedade, de uma forma geral, com poucos pontos fora da curva, ela olha para essa pessoa gorda, e aí eu vou tratar como pessoa, independente de homem ou mulher, mas a gente entendendo que a mulher tem um outro lugar de pressão que incide sobre ela. A nossa sociedade, de uma forma geral, criou o estereótipo de que se é gordo tem problema de saúde, de que se é gordo é porque é sedentário, e de que se é gordo é porque é preguiçoso, é uma pessoa desleixada, é uma pessoa que não, enfim, não tem o cuidado que deveria ter. Uhum. E isso, numa situação dessa, fica muito evidente. Então, o que que você faz como autodefesa? E eu fiz isso muito na minha vida. Eu não tiro minha blusa na frente de ninguém. Eu cansei de ir à praia e ficar de blusa. Justamente porque você tenta se proteger. E aí você vai arrumando desculpas. Não, imagina, não tem problema nenhum com o meu corpo. Eu tô de blusa porque eu gosto de ficar de blusa, porque eu não quero pegar sol, porque eu quero... E não é porque você quer se esconder, só que você ainda não tem essa clareza. Porque quando você se esconde, você cria uma barreira. Você criando uma barreira, a sensação que você tem é que você está impedindo que as pessoas batam em você no sentido figurado. Isso uma vez, duas vezes, três vezes. Já, em algum momento isso vai virando uma questão muito maior, né? E pensando numa nova geração que vem vindo por aí, com tantos problemas emocionais como as pesquisas vêm mostrando, a gente precisa começar a debater sobre isso, para que esses jovens parem de literalmente morrer, porque eles estão morrendo. Então eu acho que o nosso debate é também pensando em como é que a gente está tratando as crianças, como é que a gente está deixando que o gordinho seja tratado na roda das crianças, nós adultos, né? Como é que a gente está ensinando para os nossos filhos e para as nossas crianças o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, porque a criança nasce sem preconceito algum, ela vai aprendendo isso. Então eu acho que a praia é um exemplo, enfim, cabal de que as pessoas vão tentando se adaptar ao meio que elas vivem. E se esse meio demonstra resistência, demonstra preconceito em um olhar feio, em um olhar estranho, ou um riso, ou um deboche, que é o que na maioria das vezes acontece, o gordo é sempre o motivo da piada, o gordo é sempre o ponto de referência por ser gordo, a gente vai pegando essa próxima geração e vai falando, tá vendo? Pode massacrar. E fora isso, os exemplos que existem online com 1 milhão de seguidores e que fazem um verdadeiro desserviço para a nossa sociedade. Com certeza, Hernani. Teve uma pessoa que perguntou, desculpa, só para eu não perder, porque claro. eu não sou sobre a gordofobia, né? A gordofobia, quem é gordo. Gordofobia. Muito, muito. É a mesma coisa que a gente dizer que tem mulher que é machista. E tem, e óbvio que tem, porque é uma coisa que é tão culturalmente trabalhada que não tem como você dissociar. É intrínseco, tá aqui dentro, sabe? É um comportamento social. E até isso mudar, demora. Com certeza. A Lu também falou no caso da praia, né? Ou nem vai na praia também, né? O nível da situação, gente, eu tô, só para vocês saberem, os comentários todos eu tô salvando, porque como vai ter a continuação depois,
Eu estou guardando todos os comentários aqui e aí a gente contempla, assim, na medida do possível, mas tudo será contemplado, independente do momento, tá? Fiquem bem... continuem participando, só porque às vezes a gente não vai cortando para não perder o fio das meadas todas aqui, porque também queria que o Hernani falasse um pouquinho dessa trajetória dele até a gente chegar na peça propriamente dita, que mexe muito fortemente com isso. E se der tempo também, tem questões, eu não sei quem pôde acompanhar, na descrição da postagem aqui da live, eu coloquei uma série de referências que tem trechos da peça do Hernani, que ele vai falar sobre isso, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, lá ele tem alguns trechos, né, que são disponibilizados. E alguns vídeos que abordam essa questão, né, a polêmica lá do vídeo do Porta dos Fundos, que foi também, eles retiraram do ar, gerou toda uma repercussão, né, e houve uma live, inclusive, para debater o assunto, e também aquela polêmica do Léo Lins, que também usou aquela imagem devida da modelo para promover o próprio show, e foi totalmente desrespeitoso, enfim. Tem uma série de referências bem bacanas ali, que eu coloquei antes, assim, da live, depois o Hernani também vai poder contribuir, se ele tiver algo mais também para acrescentar, mas só para vocês saberem, quem está chegando agora, né, e que vai ver depois, pode se entrar nesse clima ali também, porque se der tempo a gente vai falando também sobre essas questões, porque nos ajudam a formular esse novo pensamento, né, que a gente está se propondo aqui. Teve um comentário, eu sei que a gente não vai quebrar o fio, e eu já vou falar, já vou Não, entrar pode, fica à aí nessa vontade. questão. Fica à vontade. Mas é porque tem um comentário aqui que eu acho super pertinente. Letra erótica. Botou, mulheres reproduzem machismo por cultura, mas não têm força para serem machistas devido à opressão. Mulheres são oprimidas e não opressoras. Eu concordo muito com essa fala. Acredito que seja uma mulher, né? Sim, a Rô, Apesar querida. Então, sim, é uma questão de comportamento. É a mesma coisa o gordo. Quer dizer, a mesma coisa, né? Estou usando uma referência, não estou comparando uma coisa com a outra. Mas o gordo tem toda a capacidade, ou a mulher gorda, muitas vezes pratica gordofobia. Mas isso em nada anula o fato dela ser oprimida como mulher. Eu acho esse comentário maravilhoso, se eu posso tecer algum comentário, porque eu também venho aprendendo que eu preciso ouvir e concordar, e não concordar por concordar, mas ouvir e absorver o que uma mulher está falando sobre isso. Então eu queria agradecer muito o comentário, que com certeza me proporcionou um momento de reflexão. A Juan é uma colega maravilhosa, ela trabalha com essa questão também do machismo, do feminismo, do movimento feminista, então assim, é sempre um grande aprendizado falar com ela, homens e mulheres, então obrigada, Rô, também. Tem por uma todos peça aqui. que eu assisti, e aí é o teatro, assim, que me ensina tanto, que ensina todos nós. Tem uma peça da Graziela Moreto e do Pedro Cardoso chamada O Homem Primitivo. E é uma peça que eu trabalhei na produção, enfim, e me marcou muito profundamente porque ela aborda a questão do sexismo. Que antes do machismo propriamente dito, como a nossa sociedade acabou absorvendo e praticando, e ensinando a gente a praticar, eu acho que o que precede isso é o sexismo, que em algum momento da história se separou completamente o masculino do feminino. Então, ao homem só coube os atributos masculinos, a força, a caça, enfim, o trabalho braçal e bruto. E a mulher sobrou era exclusivo os atributos femininos. Cuidar dos filhos, manter enfim, o alimento que o homem conquista, a mulher mantém e administra de alguma forma. E isso foi fazendo com que mulheres perdessem o seu lado masculino e os homens o seu lado feminino. Essa peça me causou um impacto muito forte, no sentido de, realmente, por que eu não posso ter o meu lado feminino aflorado?
E por que que se eu tenho, eu sou constantemente questionado se eu sou gay ou não, e de fato isso acontece Uhum, comigo. E por que que uma uhum. mulher, se exerce um cargo de liderança, precisa necessariamente se enfeitar de trejeitos masculinos para ser respeitada? Por que que o feminino é considerado fragilidade? Enfim, uma peça muito Uhum. boa, se um dia voltar, assistam. Eu estou saindo Ótimo. Vamos completamente colocar. do nosso Não, tá assunto. tudo. Não, tu não tá saindo, tá tudo junto, tá tudo conectado, isso aí, justamente. Tá tudo certo, eu vou colocar nas referências depois, a gente vai complementando a nossa lista lá. Fala um Show. pouquinho, Hernani, se tu puder, dessa tua experiência no tablado, como é que foi ali isso, porque também tem muito a ver com o nosso tema, né, propriamente Tem, dito, tem. assim. Bom, o teatro eu entrei muito novo, fui fazendo vários cursinhos, mas aqui no Rio de Janeiro, pelo menos acredito que aí também seja conhecido, acho que é no Brasil todo, mas aqui no Rio de Janeiro o teatro tablado é muito forte, é uma referência para todo mundo que quer fazer teatro, né? E aí eu muito novinho, cara, porque o sonho da minha vida era entrar no tablado. Mas eu era novo, eu tinha 13 anos e eu precisava ter 14, porque eu acho que a turma mais nova era de 14 a 17. Só que aí, naquela época, assim, abria a inscrição para o tablado, dava a volta no quarteirão, a fila, para você conseguir pegar uma senha, para você conseguir marcar uma entrevista. Ou seja, era muita procura para pouca vaga. Era um negócio meio surreal. Mas eu descobri que minha tia era amiga de um professor, o João Brandão. E Hum. aí eu, ó, furei a fila, né? A gente reclama da política, mas se beneficia, né? Mas eu tinha 13 anos, gente. É, furei a fila, entrei no meio do ano, fui lá conhecer esse professor, ele falou, não, vou te colocar numa outra turma, vamos conversar ali na secretaria, enfim, consegui uma vaga e entrei. Fiz um ano do tablado com 13 anos, numa turma de 14 a 17, e a gente fez uma peça de final de ano chamada Valentim vai à guerra. Eram textos do Cal Valentim, que é um autor russo, que se passa na Segunda Guerra Mundial. Segunda, primeira, acho que é a Segunda Guerra Mundial. Eu odiei o tablado. Eu falei, Jesus amado, nunca mais eu quero pisar nesse lugar. Porque eu era o gordo, pirralho, sem me sentia completamente acuado, então eu não fazia amigos, porque não existia o interesse das outras pessoas serem amigos. Se não fosse o professor Fernando Berdicheves, eu não teria feito nada na peça, mas consegui ter um certo. Enfim, cavei umas cenas para fazer e fiz. E aí, depois do final do ano, é que quando fiz a peça, as pessoas começaram a me olhar com outros olhos, assim, de o Hernani, não sei o quê. Só que eu já tinha tomado pavor, porque foi horrível, foi uma experiência horrível, foi assim, surreal. Saí do tablado, falei, eu não quero, nunca mais eu piso nesse teatro. É. E fui fazer outras coisas, fui fazer curso profissionalizante de teatro, fui crescendo, enfim, né? Com 18 anos eu falei, não, tá aí, talvez agora, 5 anos depois, um cadinho mais maduro, seja o momento de voltar para o teatro tablado. E aí eu realmente voltei para o tablado. Aí eu vivi o tablado. E aí o tablado virou a minha escola, assim, a minha formação. Não é só no tablado, Hum. mas o tablado é que me completou como artista, assim, de modo geral. Porque o tablado ele te proporciona uma vivência teatral que vai muito além do fazer o teatro em si, do ser ator, do estudar o ofício do ator. O teatro Uhum. tablado eu fiz bilheteria, eu fiz sonoplastia, fui operador de som, eu aprendi a produzir um espetáculo, fui contra a regra dos infantis, com direção da Cacá Mortê, os infantis da Maria Clara Machado, fui contra a regra de um, pelo menos. Fiz como ator um outro. Então, assim, eu acho que eu fiquei 10 ou 11 anos. Aí eu migrei de aluno, eu virei assistente de alguns professores. E você ser assistente também te dá um novo panorama, te abre a cabeça nessa relação entre pessoas, de como comunicar uma ideia, de como dirigir um espetáculo. E aí, enfim, Patrícia Nunes, Andréia Fernandes, que é minha amiga e minha grande mestra, Viviana Rocha, que eu também fui assistente, são pessoas que me marcaram de uma forma
e me moldaram, digamos assim, para eu ser o artista que eu sou hoje. Então, o tablado ele é um lugar que se eu pudesse, assim, eu acho que todo mundo na vida tinha que passar pelo tablado, pelo menos uma vez. Porque é um lugar que te leva para uma atmosfera de um fazer artístico, de um improviso, que é maravilhoso. O tablado enfim, vida longa o tablado. O tablado é maravilhoso. E de lá eu tive a oportunidade de conseguir trabalhos e de trabalhar com outros artistas, e de trabalhar em São Paulo, conhecer um outro universo, porque o teatro que se faz no Rio de Janeiro não é o mesmo teatro que se faz em São Paulo. O teatro que se faz no tablado não é o mesmo teatro que se faz profissionalmente. Uhum, uhum. Então eu fui pegando um pouco de cada coisa, fui pipocando de um lugar ao outro. E no final disso tudo, acredito que o maior que o mundo tenha sido o meu amadurecimento como artista, de conseguir tratar de um assunto que falava de mim, que tratava Uhum. de algo que do meu lugar de fala, digamos assim, mas ao mesmo tempo não é uma biografia, não é um desabafo solitário de um artista que precisava fazer isso para não se matar. Não, não é isso. Uhum. É um trabalho que me mostrou uma certa maturidade de tentar ser antena e de tentar ouvir. Para mim, a comprovação disso foi quando eu li o espetáculo para um amigo, para o Pedro Cardoso, e quando ele ouviu, ele falou: se você tirar, se eu trocar o gordo pelo magro, eu posso fazer o seu espetáculo. Então isso para mim é a prova de que o espetáculo ele não trata só disso. Ele Uhum. trata de Uhum. algo maior e por isso a necessidade de querer gastar essa história o máximo possível e por isso adaptá-la para um livro. Uhum. E nisso, isso também vem ao encontro do que a gente falou lá no início, né? Aqui também. A gordofobia é só uma maneira da gente também localizar, claro, e dar nome, porque a gordofobia é algo real, né? Que está acontecendo e a gente precisa nomear, a gente precisa levar esse assunto, discuti-lo Sim. como ele merece, né? Mas é a gente entender que gordofobia também não se trata também desse aspecto pontual, né? Diz respeito a todos esses mecanismos de relação que nós estabelecemos uns com os outros e que geram, de alguma forma, desconforto, geram tristeza, geram essa não aceitação, muitas vezes, de nós mesmos. E aí, até tu falou da questão da. Para a mulher, às vezes, beira até a neurose, realmente, quando a gente se dá É. conta. Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, que às vezes eu coloco algumas falas, algumas vozes, assim, em mim, e que eu vejo, gente, que loucura isso. Quando eu parei para escutar, né, coisas simples, quando a gente diz, gente, tô gorda, eu preciso emagrecer. Gente, peraí, só um pouquinho, né? Essa pressão, né? E aí o engordar significa isso. A gente passa a achar assim, não, a gente é feio, a gente tá Exatamente, o gordo é desleixado, e feio. esse é o problema. Não, gente, pelo amor de Deus, eu tô ativa, eu não sou uma pessoa sedentária, eu tô com saúde, eu tô bem. Aí que a gente vai se dando conta da onde está vindo isso, né? É a gente parar Exatamente. aquela frase, aquela voz automatizada, e não, só um pouquinho. Peraí, não é assim. Que história é essa? Né? E ao trazer também um espaço de reflexão para a gente passa também a abrir para essa escuta do outro, né? Porque se a gente se pergunta, o outro também é esse mesmo universo, né? E Hernani, fala sobre a peça, por favor. Fala sobre como é que foi esse processo todo com a peça, como é que isso surgiu, o que te motivou, tudo que tu quiser trazer aqui pra gente. O Maior que o Mundo, eu estava em São Paulo produzindo um espetáculo. E São Paulo traz uma certa solidão, né? Assim, principalmente quem é do Rio, eu acredito que São Paulo acaba te levando para uma coisa mais reflexiva, né? Meio opressora. Tantos prédios, enfim, o frio de São Paulo, que a gente não está acostumado e tal. E quando eu estava em São Paulo, eu comecei esse movimento de eu quero escrever, eu preciso escrever alguma coisa
Aí entra uma outra coisa que é a inquietação do artista que não é famoso e que eu já cheguei num lugar que eu tento sempre já ser prático, eu tento escrever algo que realmente eu consiga fazer, porque já cansei de escrever coisas mirabolantes que não, é impossível fazer, principalmente nos tempos atuais. E aí eu resolvi, falei, não, eu vou escrever sobre gordo, sobre ser gordo. Escrevi assim, sei lá, em 3 dias, 3 madrugadas, eu escrevi o espetáculo inteiro. E aí fui ler, quando eu reli o espetáculo, eu falei, tá horrível, vou jogar isso fora, porque eu escrevi nesses 3 dias um espetáculo de, olha, venha ver como eu sou um gordo engraçado e como eu tenho tiradas rápidas, que é o lugar fácil, né? Ir pro lugar fácil. E aí eu fui fazer a pesquisa, eu fui assistir, eu fui entender o termo gordofobia de fato, eu fui ver entrevistas, eu fui ler estudos e etc. E aí eu consegui em algum momento pegar fragmentos que eu fui escrevendo soltos de momentos, como falamos, o momento da praia, o momento da boate, o momento da escola, todos os momentos que eu considero que são momentos chaves para um gordo, né? A história é toda, ela passa toda pelo olhar do João, que é esse protagonista, que é um gordo hétero, é, que aos 29 anos, já na faculdade, se apaixona pela garota mais bonita da faculdade. Ele é completamente apaixonado por aquela garota. E ele decide, assim, ele entende que para conseguir ficar com ela, ele precisa emagrecer. Só que ele não tem questão alguma por ser gordo. Ele começa falando isso. Eu sei que tem muito gordo por aí que não aceita o fato de ser gordo, mas eu não tenho problema nenhum, não tenho nenhum trauma, não tenho nada. Eu tô super de boa, só quero emagrecer para poder conquistar ela. E ele conta isso para um psicólogo na sua primeira consulta, que faz parte do tratamento para ele fazer a cirurgia bariátrica. E aí ele mergulha, porque o psicólogo instiga ele a voltar na memória dele e fala: tudo bem, você não tem problema nenhum, vamos ver, volta aí, mergulha aí no que você está passando. Esse psicólogo é a plateia, não existe esse psicólogo. E aí o João mergulha nas memórias, ele volta na escola, e ele lembra das relações, ele lembra da relação familiar, dos cafés da manhã, de como ele foi engordando, em que momento ele se entendeu gordo. E tem uma coisa que ele fala que é muito real, que é assim, a gente não percebe que engordou, a gente engorda sem perceber. E aí, em algum momento, alguém virou para mim e falou: e aí, gordinho? Eu voltei correndo para dentro de casa, olhei no espelho e era verdade, eu de fato estava gordo, mas como eu engordei, eu não sei. E aí ele vai percebendo que não, ele tem sim muitas questões e muitas marcas que ficaram camufladas. E aí é a descoberta do João, é a descoberta dos próprios preconceitos dele, é a descoberta das limitações, é a descoberta desse padrão que ele aceitou e que ele criou. E é nessa tentativa dele de fazer essa cirurgia bariátrica. Eu escrevi o espetáculo em 2017, estreiei tem direção do querido, maravilhoso Augusto Madeira, e com uma ficha técnica incrível, que é o Adriano Martins, Carol Lobato, luz do Rodrigo Belay, enfim, operação de luz do Gabriel Prieto, que é um grande amigo. Eu vou esquecer de alguém com certeza, mas enfim, a ficha técnica toda é maravilhosa. Todo mundo comprou o projeto, porque eu não tinha dinheiro para fazer o projeto. Então todo mundo entrou na parceria e a gente fez Rio, São Paulo. Foram 3 anos fazendo o espetáculo, assim, que foi muito bacana e muito enriquecedor, e entendendo o feedback que as pessoas traziam, ouvindo os depoimentos, os e-mails, os inboxes e tudo, eu só tive mais certeza de que esse tema é assim, extremamente necessário, né? E é uma comédia dramática, uma comédia que te faz rir, e depois te provoca uma reflexão sobre o que a gente está rindo, fala sobre amizade, sobre bullying, sobre como às vezes a gente opta por adotar determinada postura contra alguém porque é conveniente no ambiente que a gente vive, mas que a gente muitas vezes esquece do sentimento da pessoa, né, que está ali.
Uhum. Uhum. Basicamente é isso, o espetáculo é esse. E o livro é um mergulho um pouco mais profundo com outros personagens que na peça não tem, enfim. Hernani, eu vou aproveitar essa história. Bom, a gente vai seguir falando, né? Eu vou sugerir, assim, para todos, né? Hernani também. A gente está chegando agora no assunto do livro e temos muito mais para falar sobre isso também. Que eu acho muito interessante quando tu falou sobre a questão da recepção das pessoas à peça, né? A forma como cada um reage a isso e o que tu foi sentindo desse retorno do público e muitas outras questões também. Quem puder seguir com a gente, o papo não acaba agora, a gente segue conversando. Eu agradeço desde já quem ficou com a gente, quem puder seguir, né, para essa segunda etapa do papo, né, a segunda fase. O livro não foi lançado ainda, eu estou vendo que a Dani está Setembro. Nossa perguntando aqui. previsão é em setembro pela U-Book. A gente vai falar sobre isso, inclusive. Eu estou salvando os comentários aqui para a gente contemplar nessa dobrada que a gente vai fazer. Então, não termina aqui, a gente vai seguir o papo. Vou dar o que tu acha, Hernani? A gente dá uns 5 minutinhos, aí toma uma água, toma um ar e a gente Perfeito, volta você que sabe. enquanto Tá, eu disponibilizo aqui a live também. Quem quiser, tá chama os bom. amigos também para a gente continuar o papo todos juntos e agradeço. Vamos continuar contemplando esse assunto muito importante. Em seguidinha a gente volta, tá? 5 minutinhos a gente está Vamos de lá, volta, galera. Não saiam, tá? não. Vamos continuar, Não, que tem vamos muita coisa pra seguir. gente falar. Tá sendo muito Com bom. certeza, tá sendo ótimo, tá sendo lindo. Muito obrigada, gente, a todos. Até daqui a pouquinho. 5 minutinhos. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.